Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café Vendas e Marketing. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico. Faço anúncios, contratei uma agência e só recebo mensagem de cliente caroço. Pela risadinha, vocês já perceberam, né? Então, hoje, o intuito desse podcast é que a gente possa entender ou, no mínimo, ter uma noção de onde está o problema. Tá? Na equipe que recebe as mensagens e não tem a expertise suficiente para atender esse cliente do digital, está no gestor de tráfego, no social media que você contratou para fazer as suas campanhas, ou será que está faltando informação? Esse é um ponto que eu posso falar com propriedade, que é um dos mais críticos, tá? E hoje nós estamos aqui com o Edgar. Olá, pessoal, tudo bem? Fala um pouco para nós, Edgar, qual que é a sua história, a sua expertise nesse incrível universo das vendas? Vamos lá. Vender processo, tá? Começa por aí. E o que você está colocando aí é só uma das fases desse processo, que na minha visão só não é treinada. Talvez o dono da loja, a grande maioria, nunca passou por um treinamento de vendas, não entende como funciona o treinamento de vendas, tem uma equipe despreparada, e aí acaba aqui colocando a culpa, às vezes, no gestor de tráfego, nos leads qualificados, só cliente caroço que manda mensagem. Na verdade, ele não entendeu ainda como jogar esse jogo. Então, é a minha visão. Como eu falei, vendas é vendas, sempre foi através de processos, só mudou a maneira de fazer, mas o funil de vendas, os processos, continuam os mesmos. Posso dizer que mudou não o cliente, né? Mas como esse cliente chega até você. Uhum. Antes você tinha esse contato, né? Tete a tete, vamos Sim. dizer assim, com o cliente. Hoje você tem aqui uma tela, o cliente do outro lado, com várias interferências, várias pessoas chamando a atenção dele, coisas ao redor, e você precisa ser ainda mais consciente do processo de vendas para conseguir realmente reter a atenção desse cliente e levar ele até o fechamento, né? Que é a venda efetiva em si. Tá, mas assim, o que você está me falando com relação a reter esse cliente são duas coisas distintas. Primeiro começa pelo fato de que, se o cliente te mandou uma mensagem, quer dizer que todo o teu anúncio, a tua comunicação já chegou para esse cliente, ele já teve um contato com o seu anúncio, com o seu produto, o seu serviço, ele gostou, houve o interesse, e ele está se manifestando, levantando a mão, tipo, olha, eu tenho interesse em fazer negócio com vocês. Ele está dando o primeiro passo. Entendeu? O que eu Uhum. percebo é a grande maioria das lojas e do varejo em si é despreparado para lidar com isso daí. Entendeu? Despreparado de várias formas, né? Eu posso dizer com propriedade, porque eu trabalho com muitas lojas, né? Uhum. Já trabalhei com algumas, trabalho com algumas, e na maioria das vezes eu percebo que a vendedora, a gerente, a pessoa que recebe as mensagens, Uhum. tem vergonha de falar com esse cliente que chega através do digital. Tem um tabu muito grande aí, como se ele estivesse, na verdade, gravando um vídeo, falando com a câmera. O mesmo tabu que as pessoas têm em Uhum. produzir conteúdo, hoje eu vejo que eles também têm em iniciar o contato, dar as boas-vindas e levar essa pessoa pelo processo. Não estou nem falando do processo de vendas, mas o processo que existe dentro da loja. Uhum. Porque o mesmo cliente que entra pela porta da loja, no atendimento físico, que às vezes entra como caroço mesmo, entra porque a vitrine tinha uma comunicação e dentro da loja a comunicação era diferente, ou entra procurando um produto que ele viu na vitrine ou que ele viu nas redes sociais e foi até a loja, da mesma forma ele chega nas redes sociais, né? Então, a gente tem hoje negócios mais estruturados que têm um processo já interno, Uhum. né, onde ela recebe, ela faz algumas perguntas, ela conduz esse cliente dentro da loja, que nem sempre ele entra para comprar mais peças, às vezes entra por causa de um produto específico e a vendedora consegue ali, né, transformar essa venda única em uma venda mais, como eu posso dizer, de mais valor, maior valor, Certo. né? Só que no digital as pessoas ainda têm esse tabu.
eu vejo que alguns dos medos que eu já percebi foi medo, né, de não falar certo, de não escrever certo. Infelizmente, isso acontece bastante. Sim. Ou a pessoa está ali no momento onde não tem cliente na loja, e a pessoa está distraída com outras demandas e tem esse tabu tão grande que o cliente que vem do digital é caroço, que ele nem dá a oportunidade, né, do cliente realmente ter suas dúvidas sanadas e as informações que ele busca, né, para efetuar realmente a compra desejada ali. Assim, ó, o que eu mais percebo com relação a tudo isso, primeiro de tudo, é o fato de que a gente está falando aí, como eu já acho que já disse em outros episódios, se falar, por exemplo, do varejo de modo em específico, que é a nossa expertise principal, mas o varejo no modo geral, tá? Você pega aí negócios, tá? Empresas que já existem, que já existiam, elas existiam antes do digital e sempre funcionou de uma forma, tá? Uhum. E, sei lá, de 2014 para cá, o digital foi crescendo, redes sociais foram crescendo, foi tomando força tudo isso, e foi escancarado da pandemia para cá, tá? Que precisa estar no digital. Então, o movimento no varejo cada vez menor, o centro das cidades cada vez mais vazios em horários comerciais, isso é um fato, eu viajo muito, eu vejo isso acontecendo. Então, o que acontece? O que eu percebo é que são muitos empresários, e eu não os culpo, tá? Porque eles não foram preparados para isso. Tá? Só que o que eu vejo é que muitos deles continuam errando, só que não estão buscando capacitação. Esse é o problema principal. Tipo, a, a água tá entrando, tá subindo, tá subindo, tá subindo, e eles não estão fazendo nada para mudar isso, sabe? Porque a verdade é a seguinte, o digital ele é só um novo idioma que foi criado e as pessoas não estão sabendo falar esse idioma, simples assim. Então, porque produtos e serviços continuam sendo comercializados, o digital ele impulsionou muitos negócios. Você tem aí, cara, hoje a própria Magalu, que é uma IA do Magazine Luiza, já. Então, assim, em lojas como o Magazine Luiza, como grandes magazines, como. Cara, falei de Magazine Luiza, a Tintas Americanas, dentre outros marketplaces que eram muito fortes no físico, no presencial, e migraram para o digital, certo? Grandes marcas. Aí você tem e-commerces como Mercado Livre, como Shopee, como dentro do próprio TikTok também tem o TikTok Shop. TikTok Shop, dentre outros marketplaces que foram crescendo, tomando força, tomando força, tomando força, tomando força, tomando força. E as pessoas não se ligaram que é só um novo comportamento, é muito mais cômodo, é muito mais confortável fazer tudo isso, sabe? As pessoas não se ligaram que precisam evoluir. Então, a dor maior que eu vejo é uma falta de capacitação por parte dos empresários e automaticamente por parte da equipe. Porque se o dono da loja não se capacita, como é que a equipe que está abaixo dele vai se capacitar? Entendeu? Porque ele que é o líder de tudo. Até porque, assim como na última live que nós fizemos com a Kita, beijo Kita para você, se você estiver assistindo a gente, recebemos uma pergunta em relação a as compras online terem uma segurança maior, tanto em relação ao pagamento, quanto ao produto não estar de acordo com o que você imaginou que fosse. Então, uma compra online que você recebe o produto e você, de certa forma, não se identifica com ele, você tem um período ali onde você pode fazer a devolução e receber o seu dinheiro de volta. Sim. As próprias plataformas de pagamento já garantem isso. Então, sim, é um formato de compra que vem crescendo e que eu acredito que vai crescer cada dia mais. Não, e tem uma outra questão também, que é o seguinte, cara, tempo é dinheiro para todo mundo. Tempo é dinheiro para todo mundo. Então, Tem assim, esse outro ativo. Você pega aí qualquer adulto hoje, acima dos seus 30 anos, e eu falo isso direto, eu vou continuar batendo essa tecla, eu repito isso 1000 vezes se for preciso. Adultos funcionais, tá? Acima dos seus 30 anos, grande maioria, casado, em relacionamentos, com filhos, empreendendo, trabalhando. Cara, você tá numa fase da vida que você precisa construir as coisas. Então, seu tempo é muito escasso. Agora, para pensar, eu preciso comprar uma camisa. Tá? Aí eu vou no centro da cidade que eu moro. Por exemplo, a cidade que a gente mora aqui tem 1 ano e pouco que a gente tá morando.
Confesso pra você que eu não sei quais são as melhores lojas de masculino da cidade. Aí você acha que eu vou perder 1, 2, 3 dias rodando loja, batendo de loja em loja, tá? Pra achar esse produto, sendo que com alguns minutos, sentado no meu sofá, tomando uma cerveja com os meus filhos brincando comigo, eu consigo fazer isso. Não De faz acordo sentido. com o que a Não gente faz chama, né, sentido. termos de busca, você busca uma frase, bata branca de Linho. linho, É isso. terno na cor azul. É, não faz sentido. Sabe? Ah, eu vou no shopping da cidade. Primeiro que assim, eu entendo de varejo. Shoppings são monomarcas. Então, às vezes, o produto que eu quero não vai estar dentro do shopping. E outra Tá? coisa que eu entendi também fazendo estudos de mercado, grandes marcas estão usando as lojas físicas apenas para experiência. Mas sempre foi assim. O que, ficou entendido? As pessoas vão até os shoppings, a grande maioria, não vão para comprar. Só pra ter O experiência. pessoal vai para o shopping com a família, para ir no cinema, na praia de alimentação, olhar o que está acontecendo no mercado, conhecer as lojas, mas no final das contas ele compra no online. Sim. Às vezes eles vão para conhecer o produto físico na loja física, mas efetuam a compra através do online. Eu posso te afirmar o que eu vou te dizer agora, e você sabe disso. Então, eu que morei na Inglaterra de 2007 a 2012, e você teve algumas semanas lá comigo, você sabe disso. Eu já via isso na Inglaterra, tá? Tô falando aí de quase 15 anos atrás. Sim. Porque, basicamente, lá são franquias que você tem em todas as cidades. Tá? Então, assim, não é só uma realidade da Inglaterra, e sim de vários países da Europa. Você tem franquias, então, automaticamente, os produtos são os mesmos nas lojas em qualquer cidade que você for. Então, se eu fosse para Stevenage, se eu fosse para Cambridge, se eu fosse para Peterborough, o que eu encontrar dentro das lojas seriam basicamente os mesmos produtos. Tá? Então, automaticamente, ele já tinha um marketplace na verdade, já tinha uma loja online das marcas. Então, a marca tal tinha lojas em todas as cidades, os produtos basicamente os mesmos. Você tinha a opção de comprar online. Eu ia na loja, como você mesmo falou, para experimentar, para ver, para sentir, para tocar. Depois que eu comprava aquele produto, eu não precisava mais pisar na loja. O preço era basicamente o mesmo, eu recebia na minha casa. Eu tô falando de quase 15 anos atrás. Então, para mim, naquela época, já era cômodo tudo isso. Quando eu precisava tirar uma dúvida ou coisa do tipo, beleza, sabe? Mas aí o varejista vai falar assim, ah, mas assim vai quebrar a minha loja. Depende. Se você pegar, por exemplo, a própria Reserva já tem isso. A Reserva hoje você tem a condição de ser um revendedor da marca, não só ela, tá? Então você, basicamente, o cliente compra através do site deles. E como que eles fazem para entregar nos interiores? Tá? Ele disponibiliza o estoque dentro da tua loja, através do seu pedido e tudo mais, e ele manda entregar usando você como ponto de referência. Então você é só um ponto de entrega daquele produto. Isso já está sendo implantado no Brasil. Não vou dizer que vai funcionar da maneira mais rápida do mundo, Isso é o porque futuro, né? o Brasil é muito grande, é um continente, tá? As marcas não têm penetração em todos os municípios, isso é fato, tá? Mas já está se caminhando para isso. Pode não ter em todos os municípios, mas com certeza a chance de ter um município mais próximo desse cliente para uma entrega, diminuir o custo de envio, Sim. facilitar uma possível devolução ou troca, isso com certeza. E tem uma outra questão também, né? Você sabe que eu já expliquei sobre isso. Existe para o Brasil inteiro, eu conheço metade do Brasil com uma palma da minha mão. Existem as cidades satélites, que são as grandes cidades, e elas sempre têm outros municípios ao redor dela. Então você pega lá, região de Porto Alegre, Novo Hamburgo, aí você tem ali Passo Fundo, Erechim, no Rio Grande do Sul, vem para Santa Catarina, você tem Chapecó, Floripa, Blumenau, Joinville. Então tem as cidades ao entorno, você tem Curitiba no Paraná, aí você tem Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, que são polos. Vem aqui para São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, e assim vai, e vai subindo. Então assim, se não tem nos municípios, nas cidades satélites vai ter. Tá? E aí você faz o envio para aquilo ali. Então, sim, já está se caminhando para isso. Mas de novo, pode não ter uma loja daquele produto. Mas, cara, tem loja online e o cliente compra. E agora também, né, como de costume, o espaço para os nossos patrocinadores. Quem são os patrocinadores desse episódio? Que bacana. Então, assim, nós temos como patrocinador agora
O Refúgio Laguna, que é um loteamento em Santa Catarina, da loteadora Laguilo, uma empresa com mais de 30 anos de experiência em loteamentos no estado do Paraná. Conheço a família Laguilo, trabalhei com eles por 3 anos, lá há mais de 20 anos atrás, são amigos pessoais da família, e hoje eles estão começando um empreendimento de alto padrão em Santa Catarina. Então, se você que está nos assistindo gosta de investir, comprar para ganhar dinheiro, comprar um terreno no início da empreitada, no início da obra, porque sabe que vai valorizar, esse é o momento correto. Tá? Ou se você tem o sonho de ter sua casa num condomínio em Santa Catarina, basicamente frente para o mar, morar perto da praia, ter essa qualidade de vida com rio, praia, cidade pequena, sabe? Todo o conforto e com toda uma infraestrutura que um loteamento e um condomínio de alto padrão tem. Então, a gente vai deixar aqui o encard e um vídeo explicando um pouco mais sobre esse empreendimento, que é fantástico. Eu tive a oportunidade, pessoalmente, de conhecer a obra, o empreendimento, e é incrível. E outra, né? Talvez seja uma característica minha, mas eu nunca tinha visto uma facilidade de água doce e água salgada com uma proximidade tão grande. É isso aí. Vou pegar um outro exemplo bobo, tá? Sobre isso. Pega o que o Mercado Livre já está fazendo. Já é uma plataforma que você consegue cadastrar o seu produto lá dentro. Se você já tem um ranqueamento e você já é um vendedor full, tá? O seu produto fica dentro do CD dos caras. Então, quem compra, cara, tem produto que você compra de manhã à tarde, está na sua casa. Pra que eu vou perder meu tempo? Eu tô no meu trabalho. Quantas vezes nós já fizemos isso? A gente está trabalhando, comprar um produto e no final do dia está sendo entregue em casa. A gente morava no condomínio, a portaria do condomínio recebia pra gente. Agilidade, né? Exatamente, esse é o caminho, entendeu? Ah, mas então eu vou ter que fechar minha loja, vou parar com isso. Gente, loja é experiência. Hoje, loja é experiência. Exato. Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Para esse lojista aqui que é mais antiquado, tá? Você só vai ter que se reinventar. Simples assim. Cara, nós estamos passando por um dos maiores processos de avanços tecnológicos da nossa história, tá? Então assim, estamos na era do digital. Mas a gente está na era das IAs. O digital já ficou para trás, o digital já é passado. Tá? Esse assunto até para um outro podcast, falarmos de IA. Mas hoje a gente está na era das IAs. Então assim, é muito rápido tudo isso. As coisas são muito rápidas. E assim, é difícil você desver aquilo que você já viu. Porque a partir do momento que você já teve uma experiência, tá? Comprando online, a grande maioria das pessoas já teve essa experiência. Cara, se você pedir um Uber, você comprou online. Se você comprou pelo Mercado Livre, você comprou online. Sim. Se você pedir um Zé Delivery, você comprou online. Se você pedir um iFood, você comprou online. Se você comprou uma passagem aérea, você comprou online. Sabe? Cara, se você comprou através de uma farmácia um medicamento online, tu comprou online. Cara, tem várias coisas, sabe? Que são feitas dessa forma. Mercado. Na época da pandemia, enquanto eu estava gestante, eu só fazia compra online. Sim. Eu entrava no site, no aplicativo do supermercado, escolhia os produtos que eu queria, fazia o pagamento ou deixava o pagamento no ato da entrega, recebia as caixas de compra na minha casa. Exatamente. Com observação de como eu gostaria que as frutas, os legumes viessem mais maduros, mais verdinhos. E de novo, por exemplo, isso que você está falando, eu vi isso na Inglaterra, que eu falei. Lá em 2007 eu já via isso acontecendo. Então, na verdade, já é algo que existe em outros países, tá? Quem já teve experiência de morar fora, de conviver com outras culturas, passar um período fora do Brasil, sabe que isso é uma verdade. Entendeu? Então, só está sendo trazido para cá. Então, basicamente, o que está acontecendo? A gente está passando por um avanço tecnológico e, de novo, tá? Esse empreendedor que tem sua loja, que tem seu comércio, ele só precisa se adaptar, mudar algumas coisas. Tá? Antigamente você tinha que ter uma secretária na tua loja, um telefone fixo, um PABX, uma máquina de fax, uma impressora matricial. Hoje em dia as coisas mudaram. E estão mais fáceis. Estão muito mais fáceis. Quanto tempo você levava para receber um fax, responder um fax? Hoje você tem tudo ali para mandar um áudio. O próprio Instagram hoje transcreve os áudios. Você não precisa nem ouvir mais. Tá, Você transforma isso em texto, então tá tudo muito mais E fácil. vamos falar então, beleza. Então tá. Mas eu gostava mais quando era do jeito antigo. Tudo bem, sinto lhe informar que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia.
sabe, Lulu Santos já tinha isso na música dele. Mesmo para manter o modo antigo, você tem que se reinventar hoje. Sim. Mas assim, tá, o que eu tô querendo dizer, você tinha ali, então você só tinha os clientes daquela cidade, ou quando clientes de outros municípios vinham para aquela cidade para comprar uma vez por mês, que normalmente era no quinto dia útil, no começo do mês, e acabou. Hoje você tem a possibilidade de vender para qualquer lugar do Brasil. Eu conheço clientes nossos que vendem até para fora do Brasil. E muita gente, principalmente a vestimenta feminina, tá? É masculina também. Muitas coisas que a gente produz aqui no Brasil, cara, lá fora não tem igual. Então, o conforto de um bom jeans só tem no Brasil, principalmente para as mulheres. Alguns calçados específicos, algumas roupas específicas. Então, você consegue vender isso para o mundo inteiro. Então, você não tem mais limite geográfico. Você mesmo tem clientes que já despacharam para os Estados Unidos. Já. Entendeu? Então, assim, é só entender que o jogo mudou. Tá melhor ou pior? Depende quem. Porque, assim, para alguns tá muito melhor. Quem se reinventou tá muito melhor, tá ganhando muito dinheiro. Então, assim, nós temos clientes aí dentro do nosso escritório faturando na casa aí de R$500 mil por mês, tá? Atendendo mais de 1.200 lojas por mês. Ticket médio dentro da normalidade, 350, R$400, ticket média. Só que uma rentabilidade acima de 20%. Por quê? Porque aprendeu a jogar o jogo do digital. Pois é, tá aí a diferença, né? Eu conheço clientes que com esses números, então ela tá se matando de trabalhar. Pelo contrário, ela não vai mais pra loja de sábado. Não vai mais pra loja de sábado. A loja dela é aberta todo sábado até 5 horas da tarde na Grande São Paulo e ela não pisa na loja. Eu converso com ela de final de semana, ela tá na casa de praia dela, porque o negócio tá rodando. Pelo celular ela controla tudo, pelas câmeras ela controla tudo, câmeras com captação de áudio e vídeo. Então ela sabe em tempo real o que tá acontecendo dentro da loja. Tem sistema, tem processos, o negócio gira. Entendeu? Então, assim, vai falar pra mim, você perguntar pra ela, tá melhor ou pior? Tá muito melhor. Tá aí um outro ponto que as pessoas pecam muito, né? No quê? Em gerenciar seus colaboradores. Mas como é que você vai gerenciar se você não tem processo? Pois é. A gente... vamos falar aqui hoje sobre 2 termos, né? Que talvez a maioria das pessoas não conheça. Certo. Que é o SDR e o... Closer. Tá. Né? Uhum. Na maioria das vezes ele pode até ser feito pela mesma pessoa. Certo. O SDR é quem recebe a mensagem ou, pelo amor de Deus, gente, eu já tive clientes onde eu apontava isso como opção e as pessoas simplesmente não davam importância. Por falta de tempo? Não, por falta de tempo não, porque a vendedora estava na loja sem ter o que fazer, às vezes tendo conversas pessoais pelo próprio aparelho da loja. Sim. Eu sei de que lógica que você tá falando. Se alguém curtiu uma foto que você postou no seu perfil, já é uma abertura. Já é um ponto de contato. Por que você não envia mensagem para essa pessoa? Quando alguém entra na loja, você não levanta de onde você está, para tudo que você está fazendo, vai até aquela pessoa conversar com ela. Você sabe se ela vai comprar? Tá escrito na testa dela se ela veio para comprar alguma coisa ou se ela só queria dar uma olhadinha? Eu tô caindo nesse assunto. Você pega assim, o varejo antigo, tá? O cliente entrava na loja, aí era de praxe. Posso te ajudar? Não, tô só dando uma olhadinha. Tá bom, fica à vontade. Você ouvia isso em 99% das lojas do Brasil com 99% das vendedoras, certo? Já começa errado por aí. Falta de técnica, falta de processo, tá? Você não via uma vendedora, por exemplo, ter nada. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é fulana de tal. Eu sou a consultora da loja. Estou aqui para te atender. É tua primeira vez na loja. Já puxando contato, puxando rapport. Era uma sombra, na verdade, quando você falava, não, só vem dar uma olhadinha, ficava andando atrás de você para te incomodar e ver se você saía da loja logo. Mesmo que você tivesse chego para comprar, você desistia. Sabe? Então, por aquele desconforto. Começa por aí. Então, a grande maioria das lojas no varejo antigo já fazia errado. Porque esse negócio de... Ou então, até mesmo em shoppings. Quantas vezes você tá caminhando no shopping, aquele vendedor na porta da loja do shopping, tentando te arrastar para dentro da loja. Você tá passeando, às vezes você tá de mão dada com... Conversando, você leva um susto daquela pessoa te abordando do nada com um folheto na sua frente. Ou um oi, amiga. Amiga da onde?
Entendeu? Então, assim, já começa todo esse despreparo a partir daí, é o que eu tô te dizendo. Então, assim, a grande maioria desses empresários está despreparado. Quando você não tem processo, como é que você vai cobrar aquilo que você mesmo não entende? Falta capacitação Empresarial. Falta capacitação empresarial. empresarial. É. Porque, assim, tanto é que, por exemplo, a gente mesmo, com o MPV, o nosso intuito é capacitar o empresário, o dono da loja. A partir daí vão ter módulos que vão ser para a equipe, mas você começa de cima para baixo, tá? Então, Mas mesmo assim, eu ainda entendo que é preguiça o dono da loja pegar e falar para os seus funcionários, colaboradores, vendedora, gerente, que seja, falar, ó, tem esse módulo, esse, assiste, por favor. não, eu já vi isso acontecendo, tá? Eu já vi em lojas. Não vou Não, dizer mas para tudo você bem, que... eu ainda acho que é preguiça. Você precisa primeiro aprender e repassar. Quem delega é você. A não ser que você contrate uma consultoria de alguém que vá até a sua loja, ou que vá se encontrar com a sua equipe no digital, por uma call, por exemplo. Você quem delega. Não adianta você esperar que essa pessoa pare ali na frente da tela, faça um curso, pense como dono e resolva os seus problemas. Não, não vai pensar. Eu até concordo que assim, tá? Deva ter um horário dentro do expediente de trabalho para isso acontecer? Sim. Tá? É função do empreendedor fazer. Se você pegar, você já trabalhou em grandes empresas, como eu já trabalhei, inclusive trabalhei dando treinamento para grandes empresas. Tudo acontecia, todos os treinamentos aconteciam em horário comercial. Tá? Então a empresa, o RH da empresa determinava um horário, tá? Dentro do horário comercial, para que os treinamentos acontecessem e a equipe fosse treinada. Isso é função do empresário. Sim, Tá? eu Só que começa por aí. concordo. Só que o dono, a grande maioria dos donos de loja, dono de varejo, não vem dessa forma. E eu não os critico. Sabe por quê? Porque da mesma forma que a grande maioria deles, eu também não fui preparado para ser empresário. Entendeu? Sim. Então é difícil você pegar o bonde andando e você ter que construir tudo aquilo e aprender. É muita informação. Porque você começa sozinho fazendo tudo, e aí quando você não dá conta, você traz uma pessoa e o negócio vai indo. Então, de novo, o que eu falo é que os empresários precisam, sim, ir atrás de capacitação. Tá na hora, hoje, sabe, desse empresário parar de ser amador. Porque, de novo, eu já falei isso 1000 vezes. Até alguns anos atrás, mesmo fazendo errado, dava certo. O mercado estava aquecido, o mercado estava comprador, então fazia errado, dava certo. Comprava sem planejamento, comprava sem estratégia, fazia de qualquer jeito e dava certo. Foi uma época onde as pessoas tinham mais dinheiro, o crédito era mais facilitado, coisas que a gente não tem hoje, né? Sim, nesse momento atual da economia, não. Crédito restrito, taxa de juros alta, então assim, inadimplência altíssima. Então, se você não se capacitar, querido, desculpa, você está deixando o dinheiro na mesa. Então começa por aí, é uma consciência do empresário que tá, cara, não tem mais como esperar. Ou tu se capacita, ou você vai continuar sangrando, 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 até chegar a um ponto que você não consegue mais estancar esse E sangramento. buscando sempre o culpado para tirar essa mochila das suas costas. Tá, mas o culpado é você. É Mas- autorresponsabilidade, sabe? Você tá gordo e sedentário. Parabéns, a culpa é sua. Ah, você tá forte e saudável. Parabéns, o mérito também é seu. Entendeu? Tudo que a gente faz, cara, é lei da vida. Aquilo que você planta, você vai colher. Não tem como ser diferente. Então, a pergunta que eu deixo para a grande maioria deles é: me responde uma coisa. Qual foi a última vez que você sentou a bundinha na cadeira por 30 horas no mês, para estudar um conteúdo novo, um curso novo para melhorar a tua loja? Qual foi a última vez que você treinou a sua equipe, que você pagou um treinamento para sua equipe para melhorar os processos da sua equipe? Terceira pergunta: qual foi a última vez que você contratou um profissional novo e você treinou esse profissional, você contratou alguém para treinar esse profissional, para esse profissional... Você quer pegar o profissional pronto, você quer que as coisas já aconteçam, você pega com vícios e virtudes e você acha que vai dar certo. Quer pagar pouco. Cara, o lance de, Infelizmente, a maioria. o lance de pagar pouco... Até a gente falou sobre isso recentemente, que é o quê? A pessoa que assume inúmeros papéis e tem que ficar trocando de capa a todo momento. Ela limpa,
ela atende, ela responde WhatsApp, ela mexe no site, ela cuida das redes sociais. Nem ela, na verdade, sabe qual é a função real dela, porque a cada momento ela tá fazendo uma função diferente. Tá, mas de novo, vamos lá. Eu falo isso às vezes com muitos lojistas. Tem muitos que eu atendo, tá? No corpo a corpo. Que eu pergunto, vem cá, qual que é a sua especialização? Você é formado em quê? Você trabalhou com o que antes de ter loja? Muitos não trabalharam, muitos não tiveram capacitação. Ou então alguns, tá? Tem uma outra parte, que veio até de mercados corporativos, de bancos, principalmente, de grandes empresas, rescindiu, teve o seu acerto e tudo mais, e agora montou a loja. E eu já questionei para aqueles que não tiveram capacitação. Falei, cara, para casar tem curso de casamento, para ser mãe tem muitos cursos, e muitas de vocês estudam durante a gestação para aprender a ser mãe, e você montou uma loja, você abriu o CNPJ, está pagando imposto, está vendendo, está comprando, e você não está estudando para isso, sabe? Ou para aqueles que vêm do mercado corporativo, eu mesmo indago, eu falo, olha, na empresa que você trabalhou, tinha um RH, tinha processos, tinha código de regras dentro da empresa, missão, visão e valores. Então você seguia um protocolo, regras corporativas que eram apresentadas para você durante todo o processo que você esteve dentro dessa empresa. Por que na tua agora que chegou a tua vez, tu não tá fazendo dessa forma? Agora que o CNPJ tá na tua mão, que o volante tá na tua mão, tu não tá fazendo da mesma forma. O famoso casa de ferreira espeta de pau, né? Sempre isso. Mas vamos para a parte prática aqui. Uhum. Conta um pouco pra galera. O que é o SDR e o que é o closer? Para o pessoal entender um pouco melhor. Antes da gente responder isso daí, é importante as pessoas entenderem o que é um processo de vendas. Tá? Um processo de vendas, basicamente, vendas é venda. Você tem uma pré-venda, venda e pós-venda. A curto modo é isso. Então você prepara um prospect, alguém que pode vir a ser seu comprador, você atende e você quer vender para esse cara de novo. Numa loja, basicamente é isso, porque você não quer que o cliente compre uma vez só. Você quer que ele compre de você e que ele passe a ser um cliente assíduo da sua loja, certo? Do teu negócio. Então você entendeu o processo de vendas que, a grosso modo, pré-venda, atendimento, venda e pós-venda. Legal. Quando eu venho para venda, existe um passo a passo, tá? Primeira coisa que eu sempre falo no treinamento de venda, você precisa conhecer, precisa dominar o teu produto. O que o meu produto faz, quais são as características técnicas, tudo que eu posso entender sobre o meu produto e o meu serviço. É a primeira coisa. No passo de baixo, aí você começa eu já domino, por exemplo, eu estou vendendo esse microfone, então eu vou saber peso, capacitação, captação de som, durabilidade de bateria, eu vou entender sobre ele. Eu vou te atender. Então eu preciso entender como que isso aqui resolve o seu problema. Mas qual é o seu problema? Eu preciso descobrir o seu problema. Então, quando eu estou descobrindo o seu problema, é uma fase de análise de, sei lá, de necessidade, análise do cliente. Eu começo a te fazer perguntas. É um diagnóstico, é igual uma consulta médica. Eu começo a te fazer perguntas. Então, você vai usar o microfone para quê? Que ambiente que é? É um ambiente aberto, externo? Você grava de dia, de noite? Tem interferências de ônibus, de motoboy, de, sei lá, de carro de som passando. No você nosso tem caso aqui, né? Você vai usar direto no computador, numa caixa de som, vai usar uma mesa de som. Então, detalhes importam. Eu preciso entender tudo isso. Então, vamos lá, de novo, é um processo. Então, eu sei sobre o meu produto, eu entendo as necessidades do meu cliente, e aí você faz o quê? Você faz a ponte, você faz o link entre o teu produto e a necessidade do seu cliente. Você vem para a fase de fechamento, aonde vai vir objeções, tratativa de negociações, de preço e tudo mais. Legal? Isso é um processo de vendas. Mas você concorda que esse processo de vendas, ele é o mesmo processo de vendas presencial e digital? Começa por aí. Concordo plenamente. Então tá. Então, de novo, o dono da loja e a equipe dele precisa entender o processo. Se você não sabe o processo, tá, eu estou construindo uma casa. Você começa por onde? Você começa pelo teto? Você começa pela fundação. Então você faz a fundação, você sobe as paredes, faz as colunas, sobe as paredes, para depois chegar no teto. Existe um passo a passo. Dentro da loja, de qualquer negócio, a venda tem um passo a passo. De novo, a grande maioria dos lojistas e da equipe de vendas não sabe esse passo a passo. Primeiro começa por aí.
Então tá, quando você me coloca para um SDR, SDR é a pessoa que recebe os leads. Para quem não sabe o que é lead, são as mensagens, as pessoas que viram ou que mandaram mensagem pelo seu Instagram, ou que tem um anúncio teu rodando, que esse anúncio tá vindo no teu WhatsApp, ou na tua página do Facebook. De alguma forma, essa pessoa ela viu o teu produto e ela mandou uma mensagem. O SDR é essa pessoa que recebe. É só um nome que é dado para quem faz isso de maneira digital. Mas na loja é a mesma coisa. Se eu tenho, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar com 16 anos de idade, eu entregava panfleto e eu levava as pessoas interessadas até a ótica que eu trabalhava. Então eu pegava as pessoas saindo da clínica médica, que ela sabia que elas estavam comprar óculos, eu entregava um panfleto. Ah, gostei de você, menino, onde quer? Ó, senhora, posso te levar? Eu ia com a pessoa até a loja, chegava na ótica, chegava pro vendedor e falava, tá aqui, ó, Dona Maria veio para comprar um óculos. E eu entregava a cliente para essa pessoa. Isso é o varejo antigo. Eu tô falando lá de quando eu tinha 16 anos de idade, eu fazia isso. Um dos meus primeiros empregos. Então, isso era feito. Hoje, isso chega de maneira presencial. Desculpa, chega de maneira digital. Então, essa pessoa que recebe essas mensagens, será que ela está preparada para tratar? Tem um passo a passo? Porque, de novo, eu desacredito. Na maioria das vezes, se não em todas, não está. Ela não está. Porque, de novo, o próprio dono da loja, ele até sabe vender, mas ele não entende que tem um passo a passo. Se tem um passo a passo, em que parte do processo eu estou errando? Porque é sempre no detalhinho que o negócio acontece. É ali que mora o pulo do gato. É ali que você tem que corrigir. Tá tudo cagado? Não, não tá tudo cagado. A minha equipe não presta? Não é que a sua equipe não presta. Existe um ponto no processo que você não está enxergando, que você está olhando o todo e o detalhe é só um detalhezinho, tá? Ah, meu carro tá fazendo barulho. Cara, às vezes é só uma pinça que tá pegando na pastilha de freio, no disco de freio, tem alguma coisa pegando. Você não tá tudo condenado. É só uma arruela que tá solta. Se você apertar, resolveu o problema. Então você precisa identificar qual é esse problema. Se você não sabe o passo a passo, é isso. Então, de novo, então, respondendo a tua pergunta, o SDR, ele é essa pessoa que você tem um anúncio rodando, você tem... você fez publicação, você fez story, você fez um Reels, você anunciou um produto e as mensagens começam a chegar. Quem é essa pessoa que está recebendo essas mensagens? Essa pessoa está preparada para receber essa mensagem? Começa por aí. A grande maioria não está. Entendeu? E adaptando para o digital esse processo todo, eu acho que a primeira coisa, eu falo porque eu atuo dessa forma e eu vejo que as pessoas não fazem. Por exemplo, comparando com o físico, a cliente entrou na loja, você só vai falar assim, o que você precisa hoje? Ah, de um vestido. Ah, então vem cá, deixa eu te mostrar o que eu tenho aqui. Isso pra mim é errado. Sim. As perguntas ideais seriam aqui pra quê? Ah, pra que momento que é o vestido? Qual que é o seu estilo? Tem alguma cor que você gosta mais? Alguma cor que você não gosta? Tem algum modelo específico? Então, o cliente que chega no digital, você tem a oportunidade, por exemplo, quem chega através do Instagram, Facebook, principalmente, de entrar no perfil dessa pessoa, se ele for aberto, óbvio, olhar o perfil dela, ver o que ela tá usando, ver o tipo de rotina que ela tem, que ela compartilha às vezes, fazer uma breve análise. E você já volta e responde essa cliente. Você, por menos que tenha presente no perfil dessa pessoa, você já vai ter muito mais informações do que simplesmente se manter ali na conversa e responder de qualquer jeito. Eu até concordo com isso, sabe? Você tem a oportunidade de conversar com essa pessoa, de stalkear essa pessoa, mas, de novo, você tem que seguir um processo, um passo a passo. Então, como você mesmo falou, eu já vi muitas vezes de cliente chegar em loja e é o que você falou, a equipe de venda está despreparada. Eu vi essa blusa na vitrine. Beleza, só tem uma peça, por exemplo, na vitrine. E aí, é uma peça P. E a pessoa é um G, por exemplo. Eu gostei dessa peça da vitrine. Eu não tenho no teu tamanho. Então tá bom. E perder a venda por causa disso. Que é o que acontece no digital. Muito. Se a pessoa chega através de um anúncio ou de um post, pergunta valor, cor ou algo do tipo,
se ela achou caro ou se a cor da foto não tem mais, a pessoa não tenta entender, fazer perguntas, apresentar outras opções parecidas. Ah, eu vejo que hoje as pessoas estão cansadas de pessoas. Ah, mas vai fazer outra coisa então na vida, É, vai trabalhar com bicho. isso aí. Muda Vai o teu trabalhar com nicho. bicho. Ah, vai trabalhar com bicho. Porque vendas é pessoas conversando com pessoas. Porque vendas, na verdade, cara, venda é você. Eu falo isso toda vez, vou repetir de novo. Venda é você ou resolver o problema de uma pessoa ou você gerar prazer para ela. Simples assim. Então você resolve o problema de uma pessoa ou você gera prazer para ela. Cara, tu foi numa consulta médica por causa de um problema de saúde. Isso é uma venda. Entendeu? Você foi no salão de cabeleireiro para fazer uma escova que você quer sentir mais bela. Isso é uma venda. Você fez a sua unha porque está indo para uma entrevista de emprego. Isso é uma venda. Entendeu? Então, assim, venda é você resolver o problema de uma pessoa ou você gerar o prazer dela. Acabou. Então, e isso pode ser feito ou pessoalmente ou digitalmente. Agora, aí, baseado no que você me falou, aí eu pergunto. Para esse lojista que está reclamando do digital e de tudo isso, será que a tua loja tem a melhor experiência de compra? Será que a tua equipe é tão foda que, meu, é uma delícia comprar na tua loja? Ou você tem uma equipe zoada que não sabe atender e você nem sabe disso? Às vezes quando você não tá lá, que trata mal os clientes ou coisa do tipo. Faz o cliente vazar da loja para voltar a ficar tranquilo de novo. Exatamente. Eu volto na opção 3. É. Infelizmente, é a realidade hoje, né? Exatamente. Entendeu? Então, essa que é a pergunta que eu faço. Então, será que, por exemplo, eu ir pro digital, eu não tenho mais que passar por esses momentos de não ser bem atendido, de chegar numa loja e às vezes, pela vestimenta que eu tô, a pessoa às vezes te olhar de cima e embaixo e achar que você não tem dinheiro para comprar, entendeu? Hoje em dia, a gente não pode mais, nunca pôde, hoje principalmente, julgar o livro pela capa. Isso é uma realidade. E aí, para ajudar o pessoal, não dá pra gente se aprofundar, né? Mas qual seria, vamos falar por tópicos, né? O processo ideal para essa vendedora, essa gerente, ocupar essa capa do SDR, receber esse cliente que enviou uma mensagem, que curtiu uma foto, que comentou em um post, que começou a seguir o perfil. O que você enxerga como o processo ideal para que essa pessoa dê as boas-vindas e encaminhe essa pessoa para o fechamento? Cara, primeiro você precisa de métrica. Tá? Você só consegue saber se as coisas estão evoluindo ou não através de métricas. Então, a pergunta seria, a cada 10 mensagens que chega, quantas eu converti em vendas? Isso é uma métrica. Por exemplo, para mim que sou vendedor atuando, a gente que representante que está visitando lojas. Eu entendo, mas ainda não estamos analisando se o trabalho do gestor ou a parceria está dando certo. Eu falo, mas chegou a mensagem. Eu não tô falando como do que o SDR vai atuar? Isso que eu tô te falando. Ele vai conseguir atuar se o dono da loja tiver processo. Se o dono da loja tem métrica. Então, minha sugestão, tá? Todas essas mensagens têm que chegar por um WhatsApp Business logado no computador da loja. Começa por aí. Então, a sua equipe, a equipe da tua loja, eu já falei isso em outros podcasts e eu bato nessa tecla, tá? Celular pessoal, tá? Celular pessoal tem que estar guardado na gaveta. E você usa o celular da loja para trabalho. Começa por aí. Então, você está em horário comercial, é a minha visão. Eu sou bem Caxias referente a isso. Ah, mas não, você não tem que usar o celular pessoal na loja, querida. Desculpa, você está aqui para trabalhar. Tá? Então, você está aqui para produzir. Seu celular fica lá, você usa para trabalho o celular da loja. Se o celular é da loja, é função do dono da loja ter os dispositivos conectados no seu computador e você está acompanhando. Se você não tem métrica, como é que você vai cobrar? Começa por aí. Equipe monitorada. Cara, equipe monitorada, meu amigo, tem coisas que se você só... como é que é aquela frase? Quem é você quando ninguém tá olhando? Começa por aí. Como é que é a sua equipe quando você não tá lá? Porque assim, cultura é o que acontece dentro de uma empresa quando o dono não tá. A cultura é o que acontece dentro da tua casa quando você não tá.
Então, assim, você, dono de loja, nem sempre você está lá dentro. Como é que as coisas funcionam quando você não está lá dentro? Se você não consegue metrificar isso daí, como é que você vai cobrar? Como é que você vai ver isso? Então, respondendo a tua pergunta, eu preciso pegar, metrificar isso daí e ver. Receber uma mensagem. Aonde que tá caminhando? Tá parando aqui no comecinho só, a pessoa não tá respondendo mais, porque a pessoa mandou a mensagem, ela tem interesse naquilo. E será que a tua equipe, tipo, mandou só um bom dia, respondeu e parou por aquilo? Teve um ponto de contato? Ou a mensagem chegou às 9 da manhã, você respondeu às 5 horas da tarde? Tem essa questão. Você tá entendendo? Da mesma forma que o cliente que chega na loja física, ele entrou pela porta, você não deixa ele meia hora lá dentro sem dar atenção para ele. Por que no digital vai ser diferente? Se a pessoa te mandou uma mensagem às 9h01, você vai responder ela às 14 horas. A pessoa nem está mais disponível. Se bobear, naquele período ela já comprou. Com certeza. E vamos entender que, assim, uma cliente não fica na loja mais do que 30 minutos, 1 hora. E isso para comprar muito bem. Então, por que você demora tanto tempo para responder o cliente do digital? Não, e outra coisa, tá? Eu falo com propriedade. Eu vou em muitas, principalmente boutique. O que você mais vê é tempo ocioso dentro dessas lojas. Então, eu passo, às vezes, dia dentro de uma loja que não entra ninguém. Com a demanda digital aumentando, a tendência é que as lojas estejam cada vez mais vazias e os atendimentos estejam a cada dia mais nas telas. Sim, é uma tendência. Esses dias eu conversei com... Você estava comigo na loja, tá? Uma excelente loja, que são... Os donos são nossos amigos aqui no interior de São Paulo. Eles têm 4 lojas, uma rede com 4 lojas. Sei lá, acho que, se eu não me engano, são mais de 30 anos de mercado. As melhores e maiores marcas nacionais dentro dessas lojas, um faturamento muito bom. E ele mesmo disse, cara, se eu não fizer sacola e mandar para os meus clientes, a venda não acontece. Já é um comportamento real. Se grandes lojas com mais de 2, 3 décadas, já entenderam que essa é uma nova realidade, cara, você que chegou agora, queridão, você tá falando que você é um alecrim dourado, que só você vai ser o diferente, sabe? Porque assim, de novo, quantas e quantas vezes você já experimentou ter algo dentro da tua casa no teu conforto, no teu tempo? As pessoas não precisam mais ir para a loja, de novo. Você vai por outros motivos. Por necessidade, não, você não precisa mais ir. É o que eu sempre falo, né? Olha para você, entenda o seu comportamento, como você se comporta como cliente. Já é um belo start para você entender como seus clientes também se comportam. Como são as crenças, como são os valores, o que leva eles a uma tomada de decisão. Olhando para si, você já entende um pouco o outro. Só que as pessoas não utilizam, né, o que a gente fala do offline, né? Não utilizam a realidade do off pro on. Eles fazem questão de separar as coisas. Sim. E então, assim, que nem você perguntou para mim, esse termo que é um termo do marketing, né? Esse SDR, cara, você tem que ter processos, verificar quantas mensagens estão chegando. Eu tô com uma campanha rodando, eu tenho um gestor de tráfego fazendo um anúncio para mim, tá me gerando mensagens. Essas mensagens, a minha equipe tá preparada ali para fazer isso daí, para atender, para dar atenção para essa galera. Porque, de novo, o que eu falei para você, eu vejo que, da mesma forma que era feito antes do digital nas lojas, você tinha lá, chegava, aí limpava a loja, arrumava as vitrines, dobrava as roupas, organizava. Tinha já um protocolo, um passo a passo do que fazer. Chegou com mercadoria nova. Cadastrar, revisar, pôr preço, etiquetar, passar. Então, cara, hoje você só tem novas rotinas para vender roupa. Basicamente é a mesma coisa. Tá? Quem é mais antigo, lá dos anos 90, dos anos 80, cara, a tua loja era uma zona, era um magazine. Você vendia pipa, vendia calçado, vendia caderno, material escolar dentro da loja e você vendia. Aí você entendeu que você teve que começar a setorizar, separar por corner, por marcas, fazer o VM. Aí depois teve que implantar sistema, sabe? Digitalizar tudo aquilo. Cara, você foi avançando hoje, você tá numa fase que você precisa mudar as coisas.
Antes você tinha a capacidade de resolver tudo dentro da sua loja. Sim. Porque a pessoa estava lá dentro, quem atendia o telefone, quem ia parar na porta para chamar as pessoas, quem ia entregar o panfleto. Normalmente eram pessoas já de dentro do seu negócio. Uhum. Hoje, eu sempre falo, você contrata pessoas para operacional. Estratégico, você pode até trazer, você capacita, e a pessoa estratégica, ela sempre vai sair, porque ela vai ganhar muito melhor, vai ter uma qualidade financeira melhor trabalhando fora e prestando serviço para vários clientes. Sim. Então, você precisa ter um estratégico, né, como um parceiro, para levar a demanda para o seu operacional. Começa por aí, Uhum. né? E aí, como que as pessoas podem, na minha visão, entender onde é que está o gargalo? É a minha equipe que está despreparada, começando por mim, né, como empresário que não tem conhecimento, não tenho capacidade para treinar a minha equipe, criar um processo, criar uma cultura no meu negócio, ou se eu contratei alguém que não que pode entender das ferramentas, mas que não entende nada do meu nicho, que não está fazendo bem o trabalho e que só está realmente trazendo cliente ruim para mim, né? Em primeiro lugar, olhar para dentro, sempre, né? Tudo começa de dentro. Eu tenho um processo, a minha vendedora, ela está capacitada, a minha gerente, né? A pessoa que recebe esses leads, que cuida das minhas redes sociais, ela está capacitada para receber, para dar as boas-vindas, para levar essa pessoa nesse processo, né? Até o fechamento, até a venda se concretizar. Outro ponto que é de extrema importância, não vou dizer eu acho, porque seria uma palavra totalmente aversa à realidade. A comunicação entre o profissional, que cuida das suas redes sociais, que gerencia suas campanhas, e você e a sua equipe, são de extrema importância. Por quê? Eu tenho mesmo um processo que eu criei nesses últimos anos, dentro aqui do escritório, onde eu faço as campanhas e semanalmente eu compartilho com o meu cliente os registros de conversão. Normalmente são o quê? Mensagens. Quantas mensagens foram contabilizadas para mim na ferramenta e quantas mensagens realmente chegaram para o meu cliente. E das que chegaram para minha cliente, eu tento sempre entender junto com ela quais delas foram de clientes perfil da loja, né? Clientes que realmente chegaram a uma conversão ou que, no mínimo, entraram para a carteira para uma possível conversão futura. Onde esse cliente, entendendo a importância dessa comunicação e me trazendo as informações certas, ele me dá a oportunidade de fazer correções de rota, né, e melhorar os resultados a partir dali. Quando isso não acontece, quando eu acho que a responsabilidade do meu gestor de tráfego, do meu social media, é de ler os meus pensamentos, ter uma bola de cristal em relação à minha loja, isso não acontece. Se eu estou tendo bons resultados e continuo, é sorte. Tá? Porque eu sempre falo que todo esse trabalho do digital nunca é feito a 2 mãos. Sim. Sempre sim, a 4 mãos ou mais. Então, a minha comunicação, primeiro, eu analiso. O meu gestor, ele mantém a comunicação comigo? Ele pega as informações? Ou ele simplesmente me mostra lá um número e me diz, são 20 mensagens, o problema está com você, eu não tenho nada a ver com isso. Ó, vamos parar para analisar, que eu falei. Se você pegar, tá? Muitas vezes você já viu isso acontecendo. Vamos voltar lá no passado. Quando em algumas lojas contratava-se um profissional de visual merchandise para fazer o VM da loja. Fala uma coisa, esse VM era criado com produtos que esse cara trazia ou ele fazia o VM com o que tinha dentro da loja? Fazia o VM com o que tinha na loja. Começa por aí. Então, basicamente, você tem que fazer a comunicação visual com o que você tem, com o que você, Dona Maria, comprou para dentro da sua loja, certo? Sim. Beleza. Basicamente, é você cozinhar com o que tem na despensa. Sim. Quando você vai pro digital, tá? Basicamente, você tá expondo os produtos que estão dentro da tua loja. Você só está... A palavra promoção é promover a ação. A ação do que? A ação da venda. Então, quando você vai para o digital para fazer qualquer campanha, tá?
Você está pegando esses produtos que já existem dentro da loja e você está mostrando eles digitalmente para a intenção qual é? Para que mais pessoas tenham contato com esse produto e automaticamente a venda aconteça. Tá, por que você tocou nesse assunto? Cara, se antigamente você fazia uma vitrine maravilhosa para fazer com que as pessoas passassem na calçada e entrassem na sua loja, com o gestor de tráfego, você só está fazendo com que, pegando esse produto dentro da loja, levando ele para o digital, para que as pessoas comprem de você. Sim. É a mesma coisa de maneira diferente. Sim. Faz sentido? Todo sentido. Entendeu? Então, assim, basicamente é isso. Então, o que tem que ser feito? Cara, o que você tem aí dentro? Quais são esses produtos? Tem estoque, não tem estoque? Tem uma comunicação legal? Tem uma produção legal? Tá? Aí você vai, que nem você falou, aí você vai passar por um gestor de tráfego que você vai criar campanhas, vai criar anúncios de maneira orgânica ou paga, você que escolhe, tá? De acordo com o seu bolso, tá? E as pessoas, a partir daí, elas vão entrar em contato com você. Infelizmente, a gente lida com, falo gente, né, a minha categoria de social media, gestor de tráfego, estrategista, com pessoas que eu falo que a crença do digital é tão forte que eles pagam você para provar que o trabalho não funciona. Eles não trabalham em parceria, eles trabalham contra o avanço e o sucesso da parceria. Agora tá, só que me fala uma coisa então, esses clientes são os que estão ganhando dinheiro? Não. Então pronto, começa por aí. Começa por aí. De forma alguma. Porque quem tá ganhando dinheiro sabe que o caminho é esse. Lojas que faturam 200, 300, 400 mil, 500 mil por mês, já tem isso aí no custo. Grandes empresas têm isso no custo. Mas aí eu te pergunto, você que tá aí na rua, que lida com lojistas todo santo dia, Sim. qual que é o percentual de pessoas que tem hoje o marketing como investimento e embutido no custo Menos do de produto? 10%. Menos de 10%. Aí eu pergunto, tá, beleza, vamos falar de avanço tecnológico. De 15 anos para cá, 10 anos para cá, se você quiser, escolhe, tá? Vamos colocar 15 anos. Maquininha de cartão há 15 anos você não usava em todas as lojas. Hoje é basicamente obrigatório você ter maquininha de cartão dentro da loja. Automaticamente, aí 3,5%, 3,8% da sua venda fica para maquininha de cartão. Tá? De 15 anos para cá, você teve que colocar o sistema. Começou em São Paulo com a nota fiscal paulista e migrou para todos os demais estados. Então, o consumidor final, ele exige cupom fiscal, porque ele tem alguns benefícios, então você tem que emitir o cupom fiscal da venda. Automaticamente você paga o imposto sobre isso. Então você tem que embutir. Então você embutiu de 15 anos para cá taxa de maquininha de cartão e você embutiu imposto. Quer dizer, quem tem loja há mais de 15 anos, lembra que você vendia no fiado, no carnezinho, você não gerava nota de venda, você vendia 100 mil e mandava para a contabilidade 20 mil de talão de nota, porque era o que acontecia. Tá? Não tinha maquininha de cartão, então automaticamente você não tinha esse custo. E esses custos começaram a aparecer e você teve que embutir isso dentro do teu negócio. Tá? Você pega, por exemplo, isso é tão prático que para quem tem, por exemplo, entrega, até a entrega você está tendo que embutir também. Então, quer dizer, toda vez que o negócio novo acontece, você tem que embutir. Caraca! E você não entendeu ainda que o marketing é a ferramenta que você precisa para promover as vendas do teu negócio e você não está embutindo isso. Você quer que, sei lá, o carro anda sem colocar gasolina. Você quer que a tua loja, o ar-condicionado funcione sem você pagar a conta de luz. Você quer ter rede social, um sistema sem ter internet. Cara, não tem como. Não tem como. Pô, o contador não vai trabalhar para você de graça. O advogado não vai trabalhar para você de graça. O teu funcionário na tua loja não vai trabalhar para você de graça. Por que uma agência de marketing, um profissional de marketing vai trabalhar de graça? Não tem como. E como é que você espera que as redes sociais te tragam um retorno se você realmente não investe de verdade? Cara, Se você não faz o trabalho do jeito que ele precisa ser primeiro feito? que assim, vamos lá, tá? Como que as redes sociais ganham dinheiro? Através de anúncios. Rede social é igual TV. As pessoas não entenderam isso ainda, tá? Antigamente, você não tinha dona de loja, você não tinha condição de ter a tua loja passando na novela das 8.
no intervalo do Jornal Nacional. Você não tinha condições. Hoje você tem. Hoje você tem. Você tem condições de fazer isso, tá? Então, como que funciona, tá? A rede social, ela ganha com anúncio. Ela ganha porque ela tem uma quantidade de pessoas que passam horas dentro dessa rede social. E no Brasil, tá? A média é acima de 3 horas e meia que um brasileiro passa dentro das redes sociais. É um absurdo isso. Mas é a verdade. Hoje tem estudos, você coloca aí. Então você tem aí, pelo menos 80% da população, 90% da população, gastando mais de 3 horas e meia do seu dia dentro das redes sociais, então automaticamente você tem condição de mostrar para essas pessoas como que as redes sociais ganham dinheiro? Através de anúncio. E você acha que eles querem mostrar o seu produto, você quer tá lá, você quer usar a ferramenta, você não paga para usar a ferramenta. E você também não quer pagar para ela mostrar para as outras pessoas? Não faz sentido. Pois é. Então, assim, resumindo, a intenção do nosso episódio hoje era fazer com que a pessoa entenda, analise e tome as ações necessárias. Então, onde está o gargalo? Eu contratei um gestor, eu contratei uma agência, eu contratei um social media, não está chegando, ou está chegando e eu não estou conseguindo converter as vendas. Então, eu estou preparado? Eu, como empresário, estou preparado para receber? Tem um processo? A minha equipe está preparada? Não tá preparado. O meu gestor, ele entende realmente do meu nicho? Com poucas perguntas você consegue entender. Uhum. E eu estou me comunicando, ele está se comunicando comigo? Ele está pegando informações relevantes comigo? Então começa por aí. Aí você começa a analisar e a entender um pouco mais. Às vezes está tudo bem, a sua equipe não é a mais treinada, mas ela tem o básico necessário e consegue converter quem realmente chega qualificado, mas você e o seu gestor não mantêm uma comunicação para fazer as correções e aumentar a quantidade de clientes qualificados que chegam. Porque eu sempre falo, assim como pela porta da loja não chegam só clientes bons, não adianta você esperar que pelo digital a assertividade seja de 100%. Sempre vai chegar uma mensagem, outra, um clique por engano, um cliente que clicou só por curiosidade, vai acontecer. O importante é que o número maior seja de clientes que realmente têm a intenção de compra. E no digital é tão fácil fazer isso. Pois é. Então, quando você tem um bom profissional, é tão fácil fazer isso. Pois é. Entendeu? É tão simples fazer tudo isso. E as E pessoas assim, não se ligaram nisso ainda. se você hoje tem um profissional fazendo campanha, pergunta. Olha, chegou tantas mensagens para mim, eu tive uma percepção de que o pessoal está pedindo muito preço. A gente pode fazer uma alteração? Entenda você, às vezes as pessoas procuram os profissionais por preço. Aí você nem pode cobrar muito da pessoa. Então, se você não pode contratar um profissional melhor... O que é barato é caro? Porque assim, pra mim, caro é aquilo que não vende. Caro é aquilo que não performa. Caro é aquilo que você compra e você não usa. Então, mas aí também essa percepção parte muito de crenças, né? Então vamos começar por aí. Porque isso que eu tô dizendo. Porque, por exemplo, então vamos lá. Você tem a melhor boutique da cidade. Na sua concepção, você tem a melhor loja da cidade, os melhores manecos, a melhor experiência de compra, tipo, a loja mais bonita. Aí você tem as melhores marcas do mercado. Estão dentro da tua loja. Você tem uma Chute, você tem uma Arezzo. Lá dentro você tem uma Morena Rosa, uma Lança Perfume. Você tem uma Farm dentro da tua loja. Então aí você tem os melhores clientes da cidade comprando com você. E você quer ter uma menina de 16 anos de idade, sobrinha da tua manicure, cuidando das tuas redes sociais? Na moral, você vai pegar essa mesma menina e vai deixar ela cuidar vai dirigir teu carro? Você vai pegar essa mesma menina e vai deixar ela fazer o fechamento de caixa da tua empresa? Pois é. Você tá entendendo? Não faz sentido. Pois é. Não faz sentido. Você vai no cabeleireiro, você gasta 400 pau pra fazer luzes, cuidar do cabelo, e você vai pegar uma estagiária pra fazer isso em você? Não, você não vai fazer, né? Você não vai fazer um procedimento estético como uma menina de 16 anos. Derreter o seu cabelo. Ou colocar botox na tua ficar cara. torta com botox errado. Cara, não faz sentido. Mas contratar
pessoas ruins para fazer a comunicação do seu negócio, isso você faz, Aí né? você tem a melhor loja da cidade, você atende as melhores clientes da cidade, você tem as melhores marcas, e você quer que tudo isso, alguém que não entende, que não sabe bulhufas de moda, não sabe bulhufas do teu negócio, faça isso pra você. Porque você quer gastar R$ 500 por mês. Mas sabe uma coisa que eu vejo muito? Pessoas se posicionando como premium e atuando Como como amador, amador. eu conheço várias. Conheço várias. Conheço várias. De loja, conheço centenas. Se posiciona como premium, Traz. eu isso, eu aquilo, e atua como amadora. O sistema é horrível, o sistema da loja, não tem profissionalismo dentro da loja, não tem capacitação. Ela O mesma. profissional é fraco porque não quer, nem, não é nem questão de poder, às É vezes. isso aí. Não quer investir em um profissional bom. É isso aí. Tô falando até em profissional interno. É isso aí. Vendedora, gerente e tudo É mais. isso aí. Porque, de novo, cara, o que basicamente tem que ser feito? Tá? De novo, aí é a minha área dentro dos treinamentos aqui, das mentorias dentro do escritório. É você esmiuçar através do seu DRE onde está a tua rentabilidade. Então, por quanto está entrando esse produto, por quanto que o markup está aplicado, tua margem de lucro, todas as suas despesas, e a partir disso aí você vai saber quanto que você vai ter de prolabore que você pode tirar, quanto que você pode pagar para cada departamento. Ah, mas eu não tenho fluxo para isso. Só tem dois caminhos. Ou você vende mais, ou você vende mais caro. Não tem outro caminho. Ou você vende mais, ou você vende mais caro. Sabe? Então, porque você precisa saber precificar tudo isso. Fiz uma reunião recentemente mesmo, com duas lojistas amigas. Uma que tem uma loja de pijama e outra tem uma loja que vende perfis diferentes de produtos. Desde um produto mais acessível até produtos premium. Ambas trabalham com a mesma profissional, a mesma agência, digo, né? Não pessoa. E uma tem resultado e a outra não. Quando a gente fala de uma linha de pijamas, eu entendo que, por mais premium que seja esse pijama, ele não. A compra dele é menos frequente, né? O investimento não chega a ser tão alto. Cara, você vai gastar muito menos com o que você usa da porta para dentro do que da porta para fora da sua casa. Claro, Começa por aí. óbvio. Começa por aí. Então, assim, uma teve sucesso e a outra não teve sucesso. O que ficou muito claro para mim depois de algumas perguntas? Uma loja que trabalha com o mesmo perfil de produto, independente da marca, a faixa de preço é a mesma, você tem um cliente para comunicar. Então, por mais que eu ainda ache errado, mas que você faça um anúncio abrangente de cidade, estado, eu já acho errado isso, a assertividade é um pouco maior. Quando você pega um negócio, uma loja que trabalha com perfis diferentes, adulto, infantil, roupas acessíveis dia a dia e roupas premium, e faz um abrangente, você tá simplesmente pegando o dinheiro dessa cliente, fazendo isso aqui, ó, rasgando. São pessoas que não têm o mínimo respeito com o dinheiro do outro, sabe? Porque até na hora de montar a loja física mesmo, você faz um estudo, você olha o corredor que você tá, quem transita por ali, aí você entende que produto você vai colocar lá dentro. Aí quando você vai pro digital, se você não tem o mesmo cuidado, sabe? Então aí mesmo é um ponto, tipo, quantos anúncios estão rodando do meu negócio? Quais são os criativos que estão circulando? É um anúncio? Porque eu contratei um profissional barato, eu estou investindo pouco, não está rodando um anúncio. Quais os criativos que eu mandei para ele? Eu mandei um criativo de cada perfil de produto e tá todo mundo rodando numa campanha só? Parou por aí. Já chama seu gestor de tráfego, já para conversar com ele e começa a tomar você as ações de entender o lado estratégico ou troca de profissional. Porque você está perdendo dinheiro, gerando mais crença, espelhando suas crenças nos outros negócios ao seu redor e atrapalhando o trabalho de bons profissionais. Começa por aí. Assim, ó, falando dessa cliente específica, tem uns 2 anos, tá, eu mesmo fiz um teste. Tá? Eu estava procurando fazendo orçamentos para parte estética, para ver algumas questões, procedimentos faciais e tudo mais. Fui numa clínica, tá? Fiz uma consulta para ver algumas coisas.
Então, assim, a pessoa que me atendeu, basicamente na nossa faixa etária, tá? Então, fui numa clínica, então, classe média, a profissional que atendendo, automaticamente, os pacientes, todo mundo ali. E eu fiz uma pergunta. Falei, olha, eu sou representante e tal. Me tira uma dúvida. Você que você é aqui da cidade? Sou aqui da cidade e tal. Fiz faculdade fora, mas voltei, atuo aqui, beleza. Você e suas amigas, quais são? Me ranqueia as 5 melhores lojas da cidade para comprar hoje, baseado na tua opinião e tudo mais. Pasme, tá? Pasme, estamos falando de São José dos Campos, uma das maiores cidades no Vale do Paraíba, que é interior de São Paulo. Nenhuma das clientes que nós atendemos, que já foram as melhores lojas da cidade, vendendo as melhores marcas, estavam nessa lista. Por quê? Porque as redes sociais é um lixo. Não comunica. Uma pessoa hoje, quando ela abre o Instagram, ela olha a loja, mas a loja tem 30 anos. Cara, teu Instagram é uma porcaria, a tua comunicação é muito ruim, não gera desejo, e roupa é desejo. Se você pega esse look, eu posso explicar que é um pé de pule, que tem um tecido tecnológico, que ele tem 4% de elastano, que ele tem uma tecnologia que combate o calor, que você pode ficar usando e você não fica suando, transpirando. Mas se ele não tá apresentável, você não consegue vender. E é assim que funciona, você precisa gerar desejo. Sim, faz todo sentido. Então, o que eu tô te dizendo, então assim, me chamou a atenção o fato de que, sabe, essas lojas não entenderam ainda, de novo, tá? É aquilo que eu falei, é um processo, então eu preciso entender o que elas vendem lá dentro, elas dominam essa arte. Agora, o cliente, qual é a realidade do cliente? Mudou. O jeito desse cliente comprar mudou, as coisas mudaram, elas estão vivendo no passado ainda. Sabe? Infelizmente. Tipo, chegou a luz, eu ainda estou vivendo na época das cavernas. Eu ainda estou usando lampião. Entendeu? Hoje tem carros elétricos, eu ainda estou usando carros a manivela. Esse aqui é o detalhe. Com certeza. E eu sempre falo, né? A tecnologia só chega onde falta demanda humana. Sim. Por isso que hoje nós temos aí a inteligência artificial, nós temos os agentes que estão já entrando no mercado, ocupando espaço de pessoas, respondendo, passando informações de produto, estoque, cor, basicamente fazendo vendas no lugar de pessoas humanas. De novo, se você, eu falei, se você pegar, por exemplo, a quantidade de bilhões no último ano que o Mercado Livre movimentou, o Mercado Livre no Brasil ele já superou a Amazon, tá? Que é uma das maiores plataformas de compra do mundo. Por quê? Porque dentro daquilo ali gerou uma experiência de compra para o consumidor final fantástica. Você tá entendendo? E não é o mais barato. Se você comparar com outras plataformas. Assim, ó, o que eu tenho percebido, tá? De novo, por isso que a gente bate nessa tecla. Primeiro, o logística precisa de processo. Chegou um ponto hoje, cara, não dá. Então, assim, todo mundo, e não é feio pedir ajuda. Tá? A gente tá numa fase de vida, por exemplo, a gente passou dos 40. Cara, você tem que buscar fazer exames médicos, revisar a tua saúde, ver como é que tá, fazer alguns procedimentos, porque você não é mais um menino ou uma menina de 20 anos. Você já é um adulto hoje, de 40 anos de idade, que você daqui a pouco tá com 50, 60, 70, e você precisa cuidar da sua saúde. Então, assim, aquilo que você fazia, aquilo que te trouxe até aqui, não é o que vai te levar daqui para frente. Cara, se com a tua vida pessoal você precisa parar, fazer um check-up, se cuidar e falar, opa, a partir de agora eu preciso mudar isso, isso e isso. Tem pessoas que depois de velha vai fazer atividade física, começa a comer saudável, começa a cortar alguns maus hábitos, para de fumar, para de beber, começa a estudar, começa a ler, vai para a igreja, sabe? Se com você entende que você precisa se reciclar, com o teu negócio não é feio, não é vergonha, não é demérito nenhum. Fala, meu, a minha empresa veio até aqui nos últimos 20, 30 anos, tá? Mas se eu não fizer nada, eu vou quebrar a minha empresa. Então, para que ela continue, eu preciso mudar. Cara, e isso é tão simples que grandes empresas fazem isso. Elas estão vindo num processo, elas trocam diretoria, contratam consultoria, ou vendem a empresa,
ou treinam a sucessão. Cara, tá sempre reciclando. Por isso que elas duram muito tempo, elas perduram por muito tempo. E você precisa, o dono de loja, o comerciante, ele precisa entender que o negócio dele também precisa. Ele precisa passar por essa reciclagem. E o que eu vejo hoje é que as pessoas só precisam, cara, procure profissionais, procuram pessoas que entendam do processo e que estejam aptas a te mostrar o processo, identificar quais são, porque não é tudo que está errado. Não está tudo cagado. Existem alguns procedimentos. Pode ser que agora, por exemplo, você precisa de uma repaginada na sua comunicação visual. Talvez você precise de um sistema melhor dentro da tua loja. Aquele que você usou funcionava, agora não funciona mais. Talvez você precise trocar a tua equipe. Talvez você precise trocar de fornecedor. Trocar de produto. Porque o que eu vejo em muitos casos, em lojas mesmo, pô, os teus clientes estão ficando velhos. E cliente velho não compra mais roupa como cliente novo. Então você precisa comunicar e trazer os jovens para dentro da tua loja. O que esses jovens estão comprando, como que esses jovens compram, quais são as marcas que essa galera gosta, ou quais são os tecidos que essa galera gosta, como que é a comunicação que eu preciso fazer. Porque se você não reciclar a tua empresa morre. Sim. A tua empresa é como uma planta, se você não aguar ela, não nutrir ela, ela vai secar e vai morrer. Então o que eu só vejo é que a grande maioria dessas lojas mais antigas está passando por esse processo de reciclagem e por ego, eu vejo que é ego, é vaidade, é medo de erguer a mão e falar, cara, eu preciso de ajuda. E buscar profissionais que vão corrigir essa questão de posicionamento digital, que vão corrigir essa questão de sistema, ou às vezes treinar a tua equipe, buscar treinamento. E, cara, e tem tanta gente boa no mercado. Tem a gente, tem Sebrae, tem muitas boas pessoas na internet também vendendo expertise. Tem muita gente hoje que viveu por 20 anos algumas coisas e estão empacotando, e estão entregando a preço de banana. R$500, R$900, um curso que vai salvar o teu negócio. Entendeu? E que você não tá olhando para isso. Sim, com certeza. E caminhando agora para o final, então espero que tenha ficado claro, né? A intenção de hoje realmente era fazer com que a pessoa entendesse onde está o gargalo nessa parte específica do digital, da comunicação, dos anúncios, entender do que está chegando, se está chegando bom, se está chegando ruim, o porquê, como se comunicar com esse profissional que hoje está, né, trabalhando, levando a comunicação da tua loja, seja para sua cidade, seja para o seu estado, seja para outros estados. Então, como alinhar isso e fazer com que essa parceria, independente de com quem seja, né, seja rentável, seja próspera e traga os resultados. Sim, mas de novo, é o que eu falo, se não tiver processo, como é que você vai metrificar? Pois é. Entendeu? Ah, eu vendo muito, mas e quanto você ganha? E é por isso que, né, essa semana ainda, nós vamos liberar o link para compra de um produto onde nós vamos listar toda a etapa de vendas, né, o treinamento que a sua equipe deve ter como SDR, como closer, a partir do ponto em que esse novo seguidor ou essa pessoa curte uma foto, comenta numa foto, inicia, né, começa a te seguir ou curtir um stories ou te envia uma mensagem através de um anúncio. Porque primeiro ela precisa entender de onde veio e a partir daí tomar as ações necessárias. E como você pode, né, cobrar e me fugiu o termo agora, acompanhar esse processo, porque a sua vendedora, a sua gerente, ela vai precisar deixar claro de onde veio, qual foi o processo que ela conduziu com essa cliente e o porquê isso se tornou uma venda ou, infelizmente, né, foi só uma conversa que não acabou indo para o fechamento. Então, acompanhar. Como que você faz para acompanhar? Né? Você precisa ter um processo e essa pessoa precisa entender que ela está sendo acompanhada e que ela vai precisar apresentar os resultados e o que aconteceu para
acontecer o resultado ou para não ter um resultado de uma venda. Sim, porque, de novo, às vezes aquilo que. É o que eu falo, o resultado que você ainda não teve, ele está escondido atrás do conhecimento que você ainda não tem. Isso aí. Simples assim. A partir do momento que você sabe uma coisa, é impossível, em sã consciência, você saber sobre algo e você fazer algo que seja contraditório aquilo. Não faz sentido. Entendeu? Então você teve clareza sobre aquilo. Pô, eu sei que ali na frente tem um radar de 60 por hora. Eu não vou passar 80. Porque se eu passar, eu vou ser penalizado. Você sabe, tem uma placa, um aviso. Então você só precisa entender dos processos, do passo a passo. E aí sim, opa, agora que eu tenho clareza das coisas, eu vou seguir tudo isso. Então faz sentido o que você está dizendo, sim. Precisa ter essa clareza maior. É o que eu estou dizendo, está na hora dos profissionais, lojistas, varejistas, sabe, buscarem essa capacitação para que eles entendam só o passo a passo. Ó, daqui, primeiro vem o A, depois o B, depois o C, depois o E. Você está sendo alfabetizado no universo digital, tá? Tal como a gente está vendo nossos filhos sendo alfabetizados, juntando as sílabas, as letrinhas, para aprender a formar as palavras. E esse lojista agora pro digital, ele só precisa entender esse novo linguajar e começar a ser alfabetizado. Isso aí. Então, se você, como empresário, não está capacitado e sabe, entendeu que a sua equipe também não está capacitada, essa semana nós vamos liberar uma solução para o seu problema. Com certeza. Até porque assim, a gente já faz isso há bastante tempo. A gente tem isso dentro do escritório também. Eu recentemente passei algumas semanas passando por esse processo ainda de fazer anúncio, responder mensagens. E tava essa semana mesmo comentando contigo. E a hora que me caiu a ficha foi onde eu peguei, parei e pensei, falei, não, pera lá. Se eu tivesse presencialmente com essa pessoa, como que eu agiria? Como Cara, eu sempre falo, né? O digital é uma fluiu, extensão do físico. fluiu. As coisas foram acontecendo. E perguntei, e aí, você vai usar tal coisa para... Você fala de qual cidade? Vai usar isso aqui para quê? Você faz o quê? Como é que é? E a conversa foi indo. A pessoa foi conversando, foi falando da família, foi falando de outras coisas, como se a gente estivesse pessoalmente conversando. Então, basicamente, o digital, cara, é só uma maneira de você fazer a mesma coisa que você fazia no presencial. Faça a mesma coisa, que vai dar certo. O velho e bom arroz com feijão bem feito sempre funciona. O básico bem feito sempre funciona. É isso aí. Né, Pampam? Então você veio para finalizar o podcast com a gente, né? Bem? Então é isso. Então, com a nossa mascote aqui, finalizamos, sabe? Mais um episódio com vocês. Pampam. E é mais uma vez uma honra, né? Um prazer, né, amor? Isso aí. E para o próximo episódio, já se preparem que, seguindo ainda o tema, né, desse episódio, nós vamos falar sobre inteligência artificial. Como que as empresas estão utilizando, né, para ganhar, né, ter mais o ativo mais precioso que nós temos, que é tempo, né, deixando de fazer demandas repetitivas e até ajudando também em relação à recepção de novos clientes, a sanar as dúvidas desses novos clientes e conduzir esse cliente atuando como SDR para o closer, que é o fechamento também, os agentes, né, os chatbots, que vem aí cada vez mais dominando o mercado. Então, se você tem dúvidas em relação à inteligência artificial, agentes, chatbot, coloca aqui nos comentários do YouTube, vai lá na nossa rede social, também vai ter um post sobre isso para você deixar suas dúvidas, suas sugestões, que no próximo episódio a gente vai fazer questão de responder vocês. E eu sou suspeito para falar, porque eu sou um dos que mais fui contra, sabe, o avanço da inteligência artificial. Tem meses que eu comecei a utilizar, e depois que eu aprendi, eu falei, não tem como você desver aquilo que você viu. Depois que ele aprendeu, ele já está ensinando. Já tá Até ensinando. vou usar ele como exemplo de alguém que era totalmente averso. Ele não aceitava tudo que eu trazia para ele, que tivesse um toque de inteligência artificial. E depois de um tempo de ouvir pessoas e profissionais falando sobre, né, Não faz sentido não a usar. facilidade. Não faz sentido não usar. É, Não faz sentido não usar. começou a usar e agora já está até ensinando outras pessoas. Sim, porque facilitou bastante a minha vida. E que, de novo, eu percebi que otimiza o meu tempo, sabe? Eu sou mais assertivo, porque, de novo, só para finalizar, as pessoas têm que utilizar o seu tempo naquilo que move o ponteiro. De novo, o tempo é um dos ativos mais preciosos que a gente tem. O tempo é muito escasso. Se você não usar o seu tempo da maneira certa, para as coisas certas,
você tá desperdiçando a sua vida. Então, assim, no seu momento de trabalho, para de perder tempo com coisinha besta, coisa que não mexe o ponteiro, que não traz resultado. Foca naquilo que traz resultado. Então, se você consegue potencializar aquilo tudo, como eu aprendi que dá para fazer, pelo amor de Deus, sabe? Utilize, que vai facilitar muito a tua vida. É isso aí. Então, aguardem o próximo episódio. Hum. O tema já ficou claro aqui para vocês e a gente aguarda as dúvidas de vocês. Então, obrigada por mais um episódio. Obrigado, amor. Espero que a gente tenha conseguido transbordar um pouco de conhecimento aí na sua vida, que traga alguma transformação para o seu Às vezes negócio. só trazer uma indagação mesmo, sabe? É uma indagação, tipo, putz, fez sentido aquilo que eles falaram, esse ponto aqui realmente eu tô negligenciando, realmente eu tô precisando mesmo de fazer esse check-up na minha empresa. E às vezes é só mesmo assumir a tua autorresponsabilidade. É. Às vezes o problema tá tão próximo que você não tá conseguindo enxergar. Exato. Às vezes tá na tua cara e você não tá enxergando. Você precisa afastar um pouco mais para poder enxergar tudo isso. E eu tenho certeza absoluta, eu sou categórico em dizer, tá? Não tá tudo cagado na tua empresa, no teu negócio. É uma coisinha ou outra que se você ajustar, se você destravar a engrenagem, a roda volta a girar. É isso aí. Então, Beleza. um beijo e até o próximo episódio. É mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.